Chegamos ao último passo do sistema ideal, que é o feedback, ou seja, como a comida conversa com o seu corpo e como você pode fazer escolhas mais sábias e mais certeiras na sua alimentação sem precisar de força de vontade. Para isso, então, a gente vai conversar quais os motivos que você tem para usar combustível ruim. Quando eu falo combustível ruim, são alimentos menos nutritivos, certo? A gente come, a gente vai continuar comendo, mas por que você pode estar dando mais preferência para eles ao invés de procurar coisas mais nutritivas? Eu quero falar com você também de 4 falhas da nutrição de fora para dentro, ou seja, regras externas para comer. Por que isso não está dando certo, nunca deu e nunca vai dar? Eu vou falar também do problema da força de vontade e dos 4 estados motivacionais. E por fim, de como realmente querer o que te faz bem em 2 passos muito simples. Então, para te localizar, você está aqui no último passo do sistema ideal, que é perceber, então, como a comida faz você se sentir verdadeiramente. Então, vamos lá. Por que razões a gente dá preferência para combustível ruim? Se você sabe que comida de verdade, certo, alimentos mais nutritivos, são combustível premium, por que você ainda assim acaba se enfiando em potes de sorvete, que é um combustível ruim, constantemente? Então são 3 razões principais. A primeira delas a gente já bateu aqui várias vezes, que é o poder magnético, certo, que os alimentos têm quando você diz que você não pode comer. Se você restringiu, se você proibiu algum alimento, algum grupo de macronutrientes da sua dieta, a tendência é que você fique mais interessada e não menos naquele alimento específico. A segunda razão é a gente ter, então, um sistema de escolhas induzido, ou seja, regras externas para comer que não estão obedecendo o que o seu corpo realmente quer. Quando existe essa desconexão entre a sua cabeça e o seu corpo, a regra e o que você realmente quer, ou como a comida faz você se sentir, quando isso não está conversando, fica muito difícil você fazer escolhas mais certeiras e mais nutritivas. E o último é comer sem atenção, ou seja, você come com tantos estímulos, ou você está sempre tão preocupada com outras coisas que você não percebe como a comida está fazendo você se sentir depois de 1 hora que você comeu, depois de 3 horas, depois de 5 horas. Para cada alimento, como ele conversou com o seu corpo, você teve algum estado emocional diferente quando você comeu? A gente vai vivendo a vida tão automático que a gente não para pensar como a comida está se relacionando com o nosso corpo, com nossas emoções e com o nosso bem-estar, certo? Então vamos falar das 4 falhas da nutrição de fora para dentro. Você espera que vai ser uma coisa bonita igual esses ursinhos, mas na verdade não fica muito assim. A gente tem aquela idealização do plano alimentar perfeito, mas ele acaba ficando perfeito somente no papel, porque na vida real você consegue seguir por alguns dias, as coisas desandam e você acaba perdendo totalmente o fio da meada. E eu quero te dizer que a culpa não é sua. Mais uma vez, tira esse peso das costas de achar que o problema é você, que é uma descontrolada. Não é assim. Esse tipo de nutrição, de fora para dentro, regras externas para seu ambiente interno, está fadado ao fracasso. Por quê? O primeiro motivo é que ela assume que o seu corpo não é confiável, que você não é capaz, certo, de se nutrir com alimentos saudáveis, com nutrientes de verdade, para se manter saudável, bem disposta. A gente aprende a vida inteira que a gente não tem competência para comer sozinha, sendo que a gente consegue gerar filhos, certo? Sozinha, mas a gente não consegue escolher alimentos saudáveis sozinha. É um pouco contraditório, certo? Então essa falha acontece por quê? Porque você acaba se sentindo refém ou dependente de uma regra externa para conseguir comer bem. E como esse plano perfeito não existe, você nunca come verdadeiramente bem, ou você nunca se sente bem de verdade com o seu plano ou com sua dieta, certo? A segunda falha da nutrição de fora para dentro é que a ciência muda o tempo todo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a nutrição é uma ciência muito recente. A gente tem, sei lá, 50 anos de pesquisa e os resultados mudam o tempo todo. A gente teve nos últimos 20 anos diversas mudanças nas recomendações da dieta perfeita, certo? E elas vão continuar mudando, porque a gente não cansa de descobrir coisas novas todos os dias. Existem muitas coisas que a ciência da nutrição ainda não desvendou. Então a gente tem muitas informações contraditórias e muitos estudos que são financiados. Então, muito cuidado com aquela ideia de que assim, eu vi um estudo científico, ou alguém me falou de uma coisa que parece tão real, certo? Parece tão verdadeira, mas muitos estudos desses são financiados também. A gente tem que ser muito cético com as coisas que a gente vê, mesmo nos melhores periódicos do mundo.
Resumindo, a gente tem poucas certezas na ciência da nutrição para a gente ficar preso numa verdade universal que não existe, pelo menos ainda. A terceira falha é exatamente essa. Não leia esse slide que você acabou de fazer, você já está lendo o slide. Por quê? Porque quando eu te falo não, você não interpreta o não. Você só interpreta o que eu coloquei depois do não. Quando você fala não vou comer alguma coisa, ou isso aqui não pode, você só entende o pode comer tal coisa. Isso é comprovado. A gente não consegue interpretar não. A gente sempre vai interpretar o resto da frase. Então, quando você coloca limites negativos, no sentido de eu não vou comer tais coisas ou tal coisa, a tendência é que você coma mais daquilo. Mais uma vez, fica a sugestão. Quando você quer melhorar a sua alimentação, coloca positivos e não negativos. Eu vou comer mais salada, eu vou comer mais frutas, eu vou comer mais de coisas que eu quero comer. E não use, né? Não use o não para isso, tá bom? E a última falha, que eu acredito que seja a principal falha da nutrição de fora para dentro, é que você saber, ou seja, você ter um conjunto de alimentos que você sabe que são mais saudáveis, você saber das coisas, não te dá ferramentas para fazer essas escolhas. É por isso que a gente sabe o que tem que comer, né? Mas a gente não consegue fazer porque na verdade, o conhecimento do que é mais saudável, ele é inútil sozinho. E se você não tem uma boa base mental e emocional para realmente colocar aquele conhecimento em prática, você vai depender de força de vontade. E qual é o problema da força de vontade? Ela é depletável. Você tem uma quantidade limitada por dia que ela vai acabando a cada boa escolha que você faz, porque você não queria fazer. Então você é obrigado a usar força de vontade, uma hora ela acaba. Outra coisa, ela só funciona quando a sua vida está maravilhosa, você está descansada, não está estressada, você está feliz, animada, certo? Confiante. Então, a força de vontade funciona. A partir da hora que você está esgotada, faminta, estressada, xingando as pessoas, triste, entediada e assim por diante, a força de vontade, ela não existe mais. Ela acaba. Então, a ideia é que a gente não dependa dela para comer bem. A gente não dependa dela para fazer boas escolhas. Por quê? Porque a força de vontade ela vai ser útil, então, quando eu quero controlar alguma coisa. A gente já viu que o controle não dá certo, então o que dá certo? O que dá certo é a força do querer, ou a força do desejo, como você quiser. Com a força do querer, que eu vou te explicar agora o que é, a gente tem, então, a chance de fazer escolhas racionais, ponderadas. Ou seja, eu ter uma situação, eu conseguir pensar antes de agir, pelo menos a maior parte do tempo. Isso é prática, você não aprende isso daqui de um dia para o outro, mas a ideia é que você tenha, então, uma consciência muito amplificada no que está acontecendo para que você possa tomar uma escolha. Como funciona essa escolha? A gente tem 4 estados motivacionais. Eu vou te explicar onde está a força de vontade aqui e onde está a força do querer. Os estados variam, então, em termos de tempo, ou seja, agora ou depois, e em termos de prazer ou dor, tá bom? O primeiro estado é o quero. Então, uma coisa que me dá prazer agora é uma coisa que eu quero fazer. É quando eu me sinto bem agora e me sinto bem depois. Ou seja, eu não preciso de energia e nem de força de vontade. É uma coisa que eu verdadeiramente, genuinamente quero, porque eu sei que eu vou sentir prazer agora e depois. Mas agora, se me dá prazer e depois eu não vou me sentir bem, é aquele não devo. Porque o prazer é só agora, mas depois eu sei que vou me arrepender. E é nesse estado motivacional do não devo que muitas vezes você come as coisas que você se arrepende, se culpa, se envergonha depois, que você sabe que você teria se sentido melhor se não tivesse comido. E aí vem o estado do devo, que é aquela coisa que você se sente mal agora porque doeu não comer, ou doeu você ir pro treino, por exemplo, mas depois você ficou felicíssima. São coisas difíceis de fazer agora, são decisões complicadas, mas quando você faz, você sempre se sente bem. E por fim, a gente tem o não mesmo, que é o nem a pau. São coisas que você vai se sentir mal agora e depois. É igual colocar a mão no ferro quente. Não vai acontecer porque não tem por que você fazer, certo? Desses 4 estados, então, a gente tem 2 estados puros e 2 estados conflitantes. Puro é quando eu tenho uma mesma sensação, prazer ou dor, contínua, ou seja, eu vou me sentir prazer agora e depois, ou eu vou sentir dor agora e depois. Os estados conflitantes são aqueles que a emoção muda ao longo do tempo. É bom agora e ruim depois, ou é ruim agora e bom depois.
Os estados puros são automáticos, certo? Você não vai fazer mesmo alguma coisa ou você realmente quer fazer alguma coisa. Já os conflitantes, eles requerem esforço, porque você vai ter que tomar uma decisão difícil, você vai ter que fazer um esforço, força de vontade, para que você se sinta bem ou agora ou depois. Ou lide com o sentimento negativo depois, certo? Você vai ter uma mudança emocional, uma mudança de sensação ao longo do tempo. Então, mais uma vez, os puros, então, eles não requerem esforço. Bom, isso que é importante você entender. E os conflitantes requerem esforço. Requerem força de vontade. Então, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é você transformar, então, os seus devos, que é um estado conflitante, em queros, porque são coisas que vão te fazer bem e que você pode estar um pouco relutante na hora, mas se você conseguir transformar aquilo em queros para não depender de força de vontade, você vai se sentir muito melhor, vai ser muito mais fácil você fazer as coisas que você deve porque você então quer fazer. E também transformar os não devos em não mesmo. Isso é uma coisa que você sabe que você vai se arrepender. Se você sabe que você vai se culpar, é muito mais fácil então você jogar ela para outra categoria do não mesmo, porque é uma coisa pura que não requer força de vontade. Então, dicas para você conseguir querer o que te faz bem, certo? Como você então faz as coisas que você deseja fazer sem precisar de força de vontade, porque a força de vontade eu tenho para mim que ela é até comestível, como diz esse meme aqui. O primeiro passo para você conseguir querer fazer o que te faz realmente bem, certo? Querer trocar o devo pro quero, é você prestar atenção no que você está fazendo. Se você está ocupado demais, ou quando você está comendo, ou durante o seu dia, você não consegue olhar para o seu corpo e ver como é que você está aí, certo? Você nunca vai saber como a comida faz você se sentir e você nunca vai perceber a diferença de você comer um prato mais nutritivo e um prato menos nutritivo. Por quê? Porque quando você se dá o trabalho, certo, né? Se dá a oportunidade de você realmente olhar para você e ver como você está se sentindo, você consegue então perceber efeitos psicológicos e efeitos físicos dos alimentos em você. E você começa genuinamente a escolher outras coisas. Por quê? Porque você quer se sentir bem a maior parte do tempo. Todo mundo quer se sentir bem. Você consegue pegar as coisas que não te fazem tão bem e deixar para ocasiões específicas, porque você vai lidar com elas melhor naquele momento específico. Agora, no seu dia a dia, coisas que afetam a sua energia, o seu humor, a sua concentração, fica realmente complicado manter alguns padrões alimentares autodestrutivos, porque você não está prestando atenção no que está acontecendo com o seu corpo enquanto você come e depois que você come. Então, 2 passos para comer o que você realmente quer. O primeiro, mais uma vez, é solte o freio de mão. Se você estiver com o freio de mão puxado, ou seja, eu tenho que me controlar, eu não posso me permitir tudo, você ainda vai ter impulso por comer. Se for muito assustador, eu sei que pode ser, você pode soltar o freio de mão aos poucos. Mas acredite em mim, eu vou bater nessa tecla para sempre. Soltar o freio, ou seja, se permitir comer tudo, é a forma mais fácil de você ter menos impulsos por comida e conseguir ter mais domínio, mais poder de escolha sobre o que você está comendo e não se sentir refém das coisas porque você não conseguiu se segurar. Então, o primeiro passo, mais uma vez, permita-se comer, solte o freio de mão. O segundo passo é interpretar o seu chefe. Eu já vou explicar o que é isso. Mas funciona assim. Eu quero que você coloque no seu celular lembretes, alarmes, tá bom? Para você olhar para você mesma. O que está acontecendo com o seu corpo? Pode ser de meia hora ou 1 hora depois que você comeu, depois de 3 horas e depois de 4 horas. Como é que você está se sentindo fisicamente? Quando o seu alarme tocar, a primeira coisa que eu quero que você avalie é a escala de fome. Naquela escala subjetiva de 0 a 10. Qual o seu grau de fome naquela escala? Se você perceber que você está realmente com o estômago roncando, mas você comeu faz pouco tempo, pode ser fome falsa. Não fome de mentirinha, você pode estar com fome de verdade, porque a escolha de alimentos que você fez não foi muito sábia. Por exemplo, se você comeu um prato de macarrão sem uma fonte de proteína, ou você comeu uma refeição muito rica em carboidratos sem grandes fontes de gordura e proteína, é possível, por exemplo, você ter um pico de glicose muito alto. Essa glicose, quando sobe muito rápido, ela desce muito rápido. E quando ela desce, ela dispara um alarme de fome. Ou seja, é uma resposta fisiológica real. E você vai interpretar como fome. E tá tudo bem. Isso já é o primeiro passo para você escolher na próxima vez, então, completar a sua refeição com outras coisas, com outros macronutrientes que vão garantir que esse pico não aconteça. Se for uma refeição desbalanceada, existe grande chance disso acontecer e você vai sentir que você tem fome o tempo todo.
Então, boas fontes de proteína e de gordura são essenciais para você misturar, especialmente se você está comendo mais carboidratos. Pães, massas e até mesmo frutas, tá bom? Na sequência, a segunda coisa que você vai fazer quando seu alarme tocar é interpretar o chefe. A fome já foi, certo? A gente tem então a concentração, o humor e energia. Não adianta eu te falar o que te dá mais energia, o que te dá menos, o que te deixa mais bem-humorada ou mal-humorada. Isso é totalmente individual. Então, é importante que você pare depois de, sei lá, 1 hora ou 2 horas que você comeu. Qual é a minha fome? Minha fome, então, já subiu um pontinho. Legal. E como é que eu tô trabalhando? Eu tô conseguindo me concentrar ou não? Eu tô conseguindo manter meu bom humor, eu tô com uma energia ótima, eu saía para me exercitar agora ou não, são coisas que só você consegue saber. E quando você começa a fazer um recordatório disso, você ter pelo menos mais atenção para esses detalhes tão simples do seu dia a dia, da sua rotina, que o seu corpo te dá, você consegue saber exatamente quais alimentos estão te ajudando a quê? A ter um dia mais produtivo, a ter uma energia maior, a se sentir emocionalmente equilibrada. Tem pessoas que, por exemplo, não reagem bem a chocolate no almoço. E a cidadã todo dia vai lá e come um bombom depois do almoço. E a tarde dela é melancólica. E ela não sabe por quê. Sabe, os alimentos eles vão muito além da fisiologia, do básico, da digestão. A digestão também vai ser alterada dependendo do que você está comendo. Mas emocionalmente a gente reage com alguns alimentos de um jeito e com os alimentos de outro. E eles têm efeitos fisiológicos e emocionais depois que você come também. Então, se você está se sentindo mal-humorado o tempo todo, ou sem energia para nada, dizendo que você está comendo, avalie bem quais alimentos você está comendo. Não adianta te falar o que é melhor. Você tem que saber, então, o que você vai trocar para conseguir se sentir melhor ao longo do seu dia. E também avalie o conjunto. Em um mês, comendo de um jeito, como é que foi? Como é que está a sua digestão? Você está com gases ou não? Você está com uma digestão tão pesada ou não? Como é que está a sua pele? A pele é uma coisa que indica muito a qualidade da alimentação. A sua unha, o seu cabelo, como é que estão? Como é que está o seu corpo com o que você está comendo? E o que você acha que está faltando? Você só consegue essas informações quando você para avaliar o seu chefe no seu dia a dia depois de comer meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas. Faça isso por uma semana, um pouquinho mais. Você vai ver como você consegue perceber o que você comeu no almoço, como é que você está se sentindo agora, o que você tomou de manhã, o que você comeu de manhã, como é que você está se sentindo agora. Quando você faz exercício físico, isso muda o seu tempo de ficar saciada ou não. O que cai bem antes do treino e depois do treino, o que não cai bem. Você consegue montar o seu livro de dieta, você consegue montar o seu plano alimentar. Não espere que um plano pronto, externo, vá simplesmente se encaixar no seu corpo. Isso é humanamente impossível, certo? Só você consegue saber, com atenção, olhando para dentro de si, como é que você se relaciona com os alimentos que você come e mover, então, alguns alimentos dos devos para os queros e dos não devos para não mesmo, sabe? Não é errado você abdicar de algumas coisas ou você minimizar algumas coisas que você consome no seu dia a dia, se isso vai fazer você se sentir melhor. Só que enquanto você precisar de uma regra de eu ou alguém falar para você que não pode, não vai funcionar. O que funciona é você perceber que, por exemplo, a bebida alcoólica não está dando certo de quinta-feira, então vamos tirar. Ou você perceber que chocolate à noite está te deixando dormir agitada, então vamos tirar. Você é 100% capaz de fazer essas alterações com base em autoobservação e priorizando o seu bem-estar, certo? Use esse feedback pelo maior tempo que você puder, pelo tempo que você precisar. Ele vai te dar a base do seu livro de dieta, do seu plano alimentar, para que você alcance o que você quer, eu tenho certeza. Tá bom? Então era isso, até a próxima!